nossa abordagem hoje vai passar do empirismo para o chamado criticismo, certo? Em Immanuel Kant, certo? Nós fechamos a questão parte do empirismo, portanto, nós precisamos continuar nossas ideias acerca da filosofia empirista. Só lembrando que, para o empirismo, o conhecimento se forma através da experiência sensível. John Locke, nós falamos que John Locke ele estabelece a tábula rasa, que o indivíduo ao nascer, a mente dele é como uma folha de papel em branco, não há nada. Segundo George Berkeley, os sentidos são muito importantes, mas o principal sentido que formula toda espécie de conhecimento seria a visão. Então, para George Berkeley, a visão é o sentido que vai determinar a forma com a qual nós estabelecemos o conhecimento. Para hoje, nós temos esse sujeitinho chamado David Hume, ok? Esse sujeitinho chamado David Hume está ligado diretamente às ideias da transformação dentro desse empirismo, dentro dessa possibilidade de organização do conhecimento. Tá? Ele também é um empirista, portanto, ele valoriza a experiência sensorial, ou seja, tato, olfato, visão, audição e paladar, na formação do conhecimento. Hume desenvolveu a sua teoria através de um método experimental do raciocínio. Para David Hume, o conhecimento é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, o qual está dividida em impressões e as ideias. As impressões são os elementos que eu vou captar diretamente das minhas percepções, ou seja, dos meus sentidos. Eu olho, eu vejo, eu toco, eu sinto, eu cheiro, eu vou gravar a impressão daquele elemento. Não sei se a gente já falava, mas pensa um automóvel vermelho. Você só consegue pensar o automóvel vermelho porque você gravou a impressão, tá? E fixou na sua memória uma ideia de vermelho. E toda vez que eu falar carro vermelho, você vai conseguir estabelecer uma imaginação de carro vermelho. Ou se eu falar um outro objeto da cor vermelha, você já vai poder identificar esse objeto. Então, as impressões estão associadas aos sentidos, visão, tato, audição, olfato e paladar. Então, essa seria a relação direta entre os sentidos e a formulação do conhecimento através das impressões. É por isso que nós costumamos a falar, nós temos o hábito de falar que a primeira impressão é a que fica, porque é o primeiro contato que você estabelece com o objeto, o ser ou a coisa. Então, a partir daí, você desenvolve toda a sua postura, certo? Então, a primeira está ligada diretamente às ideias formuladas através do sentido e a ideia propriamente está associada à representação mental. Se eu falo vermelho, você tem uma representação na sua mente, você arquivou na sua memória a impressão de vermelho. E toda vez que você ouvir a palavra vermelho, você tem uma representação mental, você pode saber aquilo que é o vermelho. Então, essa é a ideia de David Hume. Eu estabeleço o conhecimento através das impressões e das ideias. Portanto, a razão leva à descoberta da verdade ou da falsidade, que consistem no acordo e desacordo, ou seja, em relação às ideias, seja quanto à existência aos fatos reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu falo de, por exemplo, uma cadeira vermelha, a cadeira tem que corresponder à cor vermelha, mas eu tenho que saber que nem todas as cadeiras são vermelhas. Então, essa é a ideia. A verdade e a falsidade está ligada diretamente à percepção do mundo e não propriamente a uma ideia que é formulada. Segundo
David Hume, tanto as impressões quanto as ideias têm uma ligação próxima entre elas. Então, as impressões seriam as percepções originais, ou seja, o primeiro contato que você estabelece com o objeto fornecido pelos seus sentidos. Então, os dados são fornecidos pelos sentidos e apresentam a consciência através da ideia. Uma vez que você olhou para determinado objeto, uma vez que você olhou para determinada coisa, você teve a impressão da cor, tamanho, volume e outras situações mais. A ideia seria a representação mental, aquilo que está na memória. Como, por exemplo, eu tenho este objeto, tá? Este objeto é branco, então eu olhei e eu percebi este objeto como sendo branco. Na minha mente, eu vou guardar a forma, eu vou guardar o tamanho, eu vou guardar a funcionalidade, eu vou guardar os diversos atributos desse objeto. Então, as impressões é o primeiro contato que você estabelece com o objeto, seria a coisa, a ideia é a representação mental que você cria, seria propriamente uma cópia das impressões. Então, essa seria a relação do empirismo de David Hume. Para David Hume, eu formulo conhecimento através das impressões e da formulação dessas ideias que são fundamentais. As impressões, então, seriam os dados fornecidos pelos sentidos. Podem ser internos, como o sentimento de prazer, dor, ou externa, como a visão de uma paisagem, o cheiro de uma flor, a sensação tátil do vento no rosto, ou seja, ela pode ser expressa interna ou externamente. Se você nunca sentiu dor, você nunca vai saber o que é este elemento, o que é esta condição ou esta internalização da ação do indivíduo, certo? As ideias são as impressões como representadas na nossa mente, ficou bem claro. Por exemplo, você olhou uma paisagem e você teve a impressão daquela paisagem, mas você sempre vai lembrar, ou boa parte das vezes, você pode lembrar daquela impressão que você teve a respeito daquela paisagem, certo? Então, impressão é impressão, ideia é ideia. Impressão está ligada aos sentidos, a ideia está ligada propriamente à representação mental que eu faço disso tudo. Só que ainda, David Hume fala que nós temos o costume de desenvolver as ideias através do hábito. O que seria o hábito? Seria a repetição de um ato sem ser impelida por algum raciocínio. Você faz constantemente, de tanto você fazer constantemente ou realizar constantemente uma ação que você já não pensa a respeito da execução daquela ação. Então, ele diz que o guia da ação humana é o hábito. Por que é o hábito? Porque constantemente nós nos habituamos a agir de diversas maneiras, como, por exemplo, eu não sei, eu coloquei como exemplo, mas eu não sei se vocês sabem jogar sinuca, tá? Ou sabem a representação física da sinuca. Eu tenho o taco, eu tenho a bola branca e eu tenho a bola amarela, tá? O taco exerce uma força sobre a bola branca toca na bola amarela e a bola amarela cai no buraco, cai na caçapa, tá ok? Caçapa é o buraco onde se depositam as bolas. Ou seja, segundo a lei de Newton, seria ação e reação. E também, devido ao nosso hábito, nós vamos falar que a
causa da bola amarela no buraco é a bola branca que tocou a bola amarela, que derrubou a bola amarela no buraco. Mas, segundo David Hume, a causa primeira desta ação é a força exercida pelo jogador sobre o taco, exercendo uma força sobre a bola branca. Você não vê a causa, mas a causa está no mundo. Então, ele estabelece a chamada crítica à noção da causalidade, onde nós não verificamos, onde nós não vemos a causa, mas ela está no mundo. A causalidade é a crença que se fundamenta no hábito de observar repetidas vezes uma conjunção de eventos sucessivos. Se eu reparei no jogo que toda bola ou parte das bolas caem no buraco, caem na caçapa devido à bola branca tocar nelas. Mas na percepção, através dos meus sentidos, eu não consigo visualizar a força que é exercida sobre o taco. Nós temos aqui um outro exemplo, tá? Nós temos aqui um outro... Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá. Tá, nós temos um outro exemplo. Nós temos dois veículos no mesmo sentido, na mesma direção. O veículo A está a 100 km por hora. O veículo B está a 80 km por hora. A pergunta é: qual é a causa da velocidade desse que está mais rápido do que este? Então, o porquê esse veículo está acelerando a 100 km por hora? Primeiro, você não vê a velocidade. Você calcula, através dos seus sentidos, a velocidade pelo deslocamento do veículo, do ponto A para o ponto B. Você vê o tempo desse percurso e você pode determinar a velocidade, mas você não vê a velocidade. Segundo David Hume, algumas impressões que nós temos através desses nossos sentidos precisam da razão para que ele possa formular um conhecimento. Ou seja, o motivo da velocidade desse estar acima de 100 por hora e o outro está a 80 km por hora refere-se à força exercida pelo motorista sobre o pedal de aceleração. Dificilmente nós iríamos pensar isso. Nós iríamos falar que a causa dele está rápido, ele quer chegar mais depressa ao destino, o carro é novo, ele quer testar o carro, aí ele está com a esposa no carro, a esposa está dando a luz, e assim sucessivamente. Então, nós, por força do hábito, nós iríamos instituir as causas, sem perceber a causa verdadeira desta movimentação. Então, para David Hume, primeiro, tá? Noção de impressão e ideia. Segundo, critica a noção da causalidade, porque por força do hábito, nós temos a tendência a utilizar os nossos sentidos de maneira parcial. Então, essa parte era a parte que faltava para a gente fechar a questão do empirismo. Então, vimos quatro filósofos empíricos e o nosso texto só mostra 3. Lá no início, nós trabalhamos a questão do Francis Bacon, depois John Locke, David Hume, o Berkeley, hoje David Hume, tá? Só que aí a gente já entra no capítulo, depois a gente volta para fazer alguns exercícios, certo? Então, o nosso próximo capítulo vai falar desse sujeito, chamado de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele vai viver, tá, a oposição entre o racionalismo e entre o empirismo. Segundo o racionalismo, eu não posso confiar nos meus sentidos. O conhecimento é formulado através do uso da razão. Para os empiristas, eu posso confiar na razão e devo utilizar os meus sentidos como fonte para o conhecimento. Portanto, há uma
oposição entre o racionalismo e o empirismo. E Immanuel Kant, ele lança uma nova proposta, ele lança a questão do criticismo, ou chamado de idealismo kantiano. Para Immanuel Kant, a razão e os sentidos contribuem para a formulação do conhecimento. Então, eu tenho que perceber quais são as contribuições da razão e quais são as contribuições dos sentidos para o conhecimento. Então, ele tenta resolver o problema entre racionalismo e empirismo. Ele foi o principal pensador do esclarecimento. Ponto. Esclarecimento quer dizer iluminismo, tá ok? Ou filosofia das luzes na Alemanha. Eu creio que vocês já devem ter visto com o professor de história de vocês o que foi o iluminismo e alguns pensadores do iluminismo. Então, a vertente ligada ao iluminismo na Alemanha era chamado de esclarecimento. O esclarecimento é a condição na qual o indivíduo formula o conhecimento e não depende mais de nada e de ninguém para que esse conhecimento possa ser validado. Então, Immanuel Kant começa as suas ideias justamente estabelecendo uma nova visão acerca do racionalismo e do empirismo, certo? Para ele, o conhecimento é uma síntese operada pela razão das informações da sensibilidade, que a sensibilidade humana é capaz de reunir durante a existência. O que ele quer dizer que tanto razão quanto experiência contribuem para a formulação do conhecimento. E ainda, tá? Ele vai estabelecer assim questões fundamentais para a sua filosofia. A primeira coisa é estabelecer o que eu posso saber. Segunda coisa é estabelecer como eu devo agir, no caso, a ética deontológica, agir de acordo com o dever, o que eu posso esperar, e a questão mais ampla, a questão muito maior é o que é o ser humano, certo? Só um pouquinho. Está passando um caminhão de gás aqui na frente de casa, um barulho ensurdecedor, é brincadeira, né? Tá. Mas aí o que acontece? Kant, ele estabelece a busca pelos limites do conhecimento. Então, o que posso saber, como devo agir, o que devo esperar, o que é o ser humano, são perguntas básicas para a formulação das suas ideias, formulação do seu conhecimento. E nós devemos lembrar que Immanuel Kant, ele é considerado um dos maiores pensadores da época contemporânea, portanto, ele está ligado diretamente à sequência do que nós vamos chamar iluminismo, certo? Então, vocês já estudaram história, a questão do iluminismo, portanto, tem uma relação direta com as transformações e o uso da razão. E a segunda coisa importante em Immanuel Kant, ele vai pegar aquelas informações da Revolução Copernicana. O que foi a Revolução Copernicana? Foi a introdução do heliocentrismo. Segundo Nicolau Copérnico, o Sol era o centro do universo. Só que aí ele cria uma concepção de que o sujeito, para estabelecer o conhecimento, ele deve girar em torno do objeto. É como se o objeto fosse a fonte do conhecimento, basicamente. Então, Kant propôs que o objeto é que deveria girar em torno do sujeito, porque não é o objeto que fornece o conhecimento, é o indivíduo, sou eu que formulo o conhecimento. Portanto, o objeto só vai me fornecer alguns atributos que eu retiro com os sentidos, ou seja, cor, forma, volume, tamanho, peso. Então, o conhecimento é subjetivo e não objetivo. Então, Kant considera que não é o sujeito conhecendo que descobre as leis do objeto, mas sim ao contrário, que é o objeto quando é
conhecido que se adapta às leis do sujeito, que recebe cognoscitivamente, ou seja, é o ser humano que estabelece o conhecimento. O objeto não fornece conhecimento, o objeto só vai fornecer atributos que você formula o conhecimento. Em suma, das coisas nós só conhecemos a priori, ou seja, antes da experiência, aquilo que nós mesmos nela colocamos, ou seja, a questão do juízo de valor, se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim, se é gostoso e tudo mais. É por isso que ele estabelece a questão dos juízos. Professor, o que é o juízo? Obviamente, seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, quando você foi sair, for para algum lugar, você já deve ter ouvido a seguinte expressão: juízo, hein? Então, juízo é a sua capacidade de estabelecer um julgamento acerca das ações, ou seja, acerca dos acontecimentos. Segundo Immanuel Kant, nós temos 3 tipos de juízos, ou seja, para poder conhecer o objeto, para poder formular o conhecimento, primeiro nós temos os juízos analíticos. O que são os juízos analíticos, professor? Eles são a priori, significa que ele não precisa da experiência, ele é anterior à experiência. Eles são dotados de necessidade e universalidade. O que quer dizer isso? É que quando eu olho, por exemplo, uma carteira do Colégio Alexander Fleming, a carteira do Colégio Alexander Fleming é verde. E em todo o ensino médio, as carteiras serão verdes. Então, um princípio de universalidade, onde eu não preciso fazer a experiência das outras salas de aula para poder constatar a ideia. E temos os chamados juízos sintéticos a posteriori. Posteriori quer dizer depois, ou seja, aquilo que sucede à experiência, tá ok? Os juízos sintéticos a priori são aqueles que ampliam o conhecimento com novas relações. Exemplo de juízo a priori: a esfera é redonda, o efeito tem causa. Então, você não acrescenta nada a mais para o conhecimento. Então, a esfera é redonda. Se você sabe o que é uma esfera, você já vai saber que ela é redonda. Você nunca verá uma esfera quadrada, certo? A Terra é redonda, Marte tem água. Então, para poder descobrir que a Terra é redonda e Marte tem água, foi necessário executar inúmeras e diversas experiências, tá? O conhecimento sintético a priori possui uma relação onde a causa está relacionada diretamente ao efeito, ou seja, toda mudança tem causas, ou seja, 7 mais 5 é igual a 12. Não vai acrescentar também nada de novo ao meu conhecimento, mas para eu poder saber o resultado disso, eu tenho que estabelecer uma ligação com a experiência. Os juízos sintéticos não ligam à experiência, mas têm uma forte influência dessa experiência. Saber o que é 7, saber o que é 5 e saber o resultado dessa união. Então, portanto, esses elementos são a base do pensamento de Immanuel Kant. Só que para Immanuel Kant, ele começa a utilizar termos que são específicos. Por exemplo, sensibilidade. O que refere essa sensibilidade? A sensibilidade refere-se ao uso dos sentidos. Pronto, acabou. Não é difícil, então. Para Kant, a sensibilidade está ligada a tudo aquilo que está próximo à experiência sensível. Traduzindo, a sensibilidade refere-se à forma com a qual eu uso meus sentidos e percebo a natureza que me cerca, tá? A experiência que eu faço da natureza. O entendimento refere-se às contribuições da razão para o conhecimento. O entendimento seria o caminho para você obter o conhecimento.
Vamos usar um exemplo da matemática. Você faz um exercício, 2 exercícios, 3, 10, 20 exercícios sobre um determinado tema. Você estabeleceu um entendimento sobre aquele tema. Então, o entendimento é propriamente o conhecimento que você formulou através dessas várias vezes que você executou os diversos exercícios que foram propostos. Então, o que Manuel Kant está querendo dizer é que tanto a razão quanto os sentidos contribuem para a formulação do conhecimento. Não tem mais o que apressar a respeito de Manuel Kant. Daí ele cria a questão da estética transcendental e da analítica transcendental. Parece complicado. Estética está ligado aos sentidos, tá ok? Analítica está ligado ao intelecto, às operações mentais. Então, quando cai em provas de vestibulares por aí afora, é mais comum em provas no Paraná, no Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília também. O passe da UFMS talvez não caminhe sobre Immanuel Kant, tá? Muito importante essa informação. Então, o conhecimento para Kant divide-se em estética transcendental e analítica transcendental. O que isso quer dizer? Que o conhecimento baseado na estética transcendental é aquele conhecimento com base nos sentidos. Para a analítica transcendental, é aquilo que eu estabeleço através do meu intelecto ou através da minha razão. Então, os objetos nos são dados pelos sentidos e pensados pelo intelecto. Eu olho esse objeto e, através dos meus sentidos, eu retiro os atributos que estão nesse objeto. Na minha mente, eu posso pensar esse objeto, mas eu só consigo pensar esse objeto a partir da experiência sensível que eu formulei. Essa é a condição máxima do pensamento de Immanuel Kant. Para a gente poder caminhar para o final, então nós temos, de um lado, o empirismo, a crença absoluta nos sentidos, a confiança absoluta nos sentidos. Do outro lado, nós temos o racionalismo, que é a confiança plena na razão e desconfiança total dos sentidos. Immanuel Kant cria, então, um meio termo, o chamado sujeito transcendental. O que seria isso? Seria eu capaz de estabelecer aquilo que o empirismo me fornece e aquilo que o racionalismo me fornece para poder formular o conhecimento. Então, o empirismo ocorre através de tudo aquilo que é observável através dos meus 5 sentidos e o racionalismo através da minha investigação mental. Para isso, ele cria, então, a sensibilidade e o entendimento, que nós falamos agora há pouco. Sensibilidade, tudo aquilo que está relacionado aos meus sentidos. Entendimento, tudo aquilo que está relacionado à minha razão. Aí ele cria 2 expressões, chamadas númeno e fenômeno. O númeno é tudo aquilo que eu não posso perceber. Tá, ok? Tudo aquilo que eu sei que muitas vezes existe, mas eu não consigo fazer a experiência sensorial. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Portanto, é o númeno, aquilo que a coisa é em si. E temos o fenômeno, como as coisas se mostram para mim. Por exemplo, esse objeto é um fenômeno, portanto, é observável, ele pode ser conhecido, ele pode ser investigado. Do outro lado, eu não posso conhecer, eu não posso estabelecer uma experiência acerca de Deus, da alma, do mundo, da verdade e dessas situações que nós chamamos de metafísica. Então, para ficar bem claro, ok? Então, para ficar bem claro nas ideias que nós temos a respeito do empirismo e do racionalismo. Para o racionalismo, só a razão é capaz de formular o conhecimento. Para o empirismo, eu
posso, eu devo, eu tenho que confiar nos meus sentidos. E Immanuel Kant cria o meio termo. Tanto a razão quanto os sentidos podem me fornecer o conhecimento. E esse conhecimento seria baseado diretamente nas minhas percepções e também no uso adequado da minha razão. Para a gente poder fazer pelo menos alguns exercícios, pega a página 87, exercícios da Universidade Estadual de Maringá, página 87, por favor. Exercício número 1, é um exercício somatório. Ainda temos um tempinho para a gente fazer alguns exercícios. Por favor, pega página 87, exercício número 1. Diz assim: de que todo o nosso conhecimento comece com a experiência, não há a mínima dúvida, pois de que outro modo a faculdade de conhecer deveria ser despertada para o exercício, se não ocorresse mediante os objetos que impressionam os sentidos, em parte produzem espontaneamente representações, em parte põem em movimento a nossa atividade intelectual de comparar essas representações, conectá-las ou separá-las. Deste modo, transformar a matéria bruta das impressões sensíveis em conhecimento de objetos, que se chama experiência. Mas ainda que todo o nosso conhecimento comece da experiência, nem por isso tudo se origina da experiência. É a visão básica do pensamento de Immanuel Kant. Então, o conhecimento está ligado também e diretamente à experiência, mas não somente a ela. Então, essas ideias que ligam a diferença de Kant para os racionalistas e os empiristas. A partir do texto citado, assinale o que for correto. 1. O conhecimento tem seu início na experiência sensível. Isso não significa, todavia, que ele esteja preso à experiência e limitado por ela. Então, alternativa 1, verdadeiro. Então, o conhecimento não se limita pela experiência. Eu tenho que estabelecer também uma abordagem com os elementos racionais. 2. A faculdade de conhecer está em repouso, é despertada pela experiência sensível, sendo essa a fonte primeira do conhecimento. Então, correto. Você olha, tá? Você olha para o objeto, retira do objeto os seus atributos, como nós acabamos de falar. Exercício alternativa 4. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 4. As representações sensíveis das coisas são espontâneas, não precisam de qualquer interferência dos sentidos. Espera aí, como é que eu vou perceber algo sem o uso dos meus sentidos? Então, joga fora a alternativa 4. Alternativa 8. A faculdade de conhecer pode produzir conhecimentos por si mesma, visto que as impressões sensíveis não são a origem de todo o conhecimento. Então, você pode marcar a 8 também. É aquela ideia de que a razão me permite que eu também possa formular um tipo de conhecimento. Então, verdadeiro. 16. A faculdade de conhecer opera sobre as representações das coisas advindas por meio dos sentidos e produz, assim, novos conhecimentos. Correto, 16 também. Então, resposta correta, 16, 8, 2 e 1. Vai dar 16 mais 8, 24, 24, 26, 27. Confere a soma aí. É professor de filosofia fazendo soma de matemática. Mais um exercício, tá? Agora o exercício da página, deixa eu pegar aqui qual é o exercício. Eu marquei. É da página 76 do
capítulo anterior que faz referência ao pensamento de David Hume, que nós acabamos de ver também. Exercício 2, página 76. Diz assim: leia o texto a seguir. As ideias produzem as imagens de si mesma em novas ideias, mas como se supõe que as primeiras ideias derivam das impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples precedem, mediante ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. É justamente aquilo que a gente falava em David Hume. O primeiro contato para poder formular o conhecimento são as impressões que eu retiro do objeto através da minha experiência sensível. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão, verdade, em David Hume, considere as afirmativas a seguir. 1. Geralmente, as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das impressões simples que lhes correspondem, certo? Se eu olho o objeto, vejo o objeto na coloração branca, portanto, é uma impressão simples. Eu tive a impressão do branco, então, verdadeiro. 2. A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso. Já vou parar aí, já vou marcar como falsa a alternativa 2, porque não é o acaso, tá ok? A conexão entre a ideia e a impressão derivam dos meus sentidos. 3. As ideias são sempre as causas das nossas impressões, é o contrário. As impressões são causas da nossa ideia, é errado também. 4. Assim como as ideias, as imagens das impressões também possível formar ideias secundárias, que são imagens das ideias primárias. Então, verdadeiro. Resposta correta é 1 e 4. Portanto, ficamos com a letra B. Certo? Sobraram ainda alguns exercícios que fica para você resolver durante a semana, durante o fim de semana, durante a noite e tudo mais. Qualquer dúvida, consulte o gabarito no final do nosso livro. Nós conseguimos fazer algumas sobre David Hume e também sobre Immanuel Kant, só para a gente poder recordar. Immanuel Kant propõe uma mudança na Revolução Copernicana. Ao invés do conhecimento estar no objeto, o conhecimento está no sujeito. Sensibilidade está ligada à forma com a qual os sentidos me permitem conhecer. Tá, ok? Entendimento já é a própria formulação do conhecimento na mente do indivíduo. Analítica transcendental e estética transcendental. Analítica transcendental refere-se às contribuições dos sentidos para o conhecimento e analítica às contribuições da razão para a formulação do conhecimento. Na questão da ética, chama-se ética deontológica ou ética do dever. Se você não gosta, por exemplo, de estudar, se você é aluno, não gosta de estudar, estuda. Ai, avião passando por aqui. Estude, pelo menos, porque é o seu dever. E isso incide diretamente na sua condição de ser humano, certo? Portanto, Kant, as ideias de Kant chamam-se criticismo, tá? Criticismo kantiano ou